Olá, telespectador, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço muito a sua audiência. Peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, teça comentários, compartilhe com seus amigos. Hoje é a última mensagem da série O Pai Cristão. Já analisamos o pai sob vários aspectos e hoje especificamente quero falar sobre o pai que espera. Diz o texto bíblico de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu não vou ler o resto, é mais longo o texto. Não é o meu propósito pregar sobre a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho mais velho. Os dois títulos são cabíveis. E nem falar especificamente sobre este filho pródigo, gastador, esbanjador. Nós sabemos que a história nos mostra que este filho, ousando contra o pai, como que a dizer: espero que você morra logo, pediu os seus bens ainda em vida e foi embora gastando tudo com as prostitutas e com os amigos e com as bebedeiras, e tendo ficado sem dinheiro e sem oportunidades numa terra que sofria, foi cuidar de porcos, o que era uma desonra para um judeu, pois Deus não queria que eles comessem a carne de porco. Coisa que hoje, depois da visão do apóstolo Pedro, está liberada, pois diz-nos a palavra de Deus: não chame imundo aquilo que Deus já purificou. Mas esse filho perdeu-se, como o filho de muitas pessoas que me assistem aqui. Os pais ensinaram o bom caminho, os pais mostraram o caminho da vida, mas por más influências, por vídeos de internet, por amigos da escola, ou por má índole dos corações desses rapazes ou destas moças, eles não seguiram a orientação paterna e foram para o caminho das drogas, o caminho da prostituição, o caminho da preguiça, o caminho da falta de estudos, o caminho da rebelião, do crime. Abandonaram o caminho de seus pais. Quando esses fatos ruins não acontecem, mas que o seu pai é cristão e o filho abandona a fé, abandona a igreja, abandona o evangelho, o coração desse pai se enche de tristeza porque diz: onde foi que eu errei? Na verdade, há fatos que acontecem com os filhos que, por mais perfeitos que os pais sejam, e não há pais perfeitos senão o Pai do céu, a liberdade de escolha dos filhos, ela acaba sendo superior a tudo aquilo que lhe foi ensinado.
Por exemplo, quando nós pensamos em Deus criando Adão, que foi o seu filho carnal, no sentido de criado, foi criado à sua imagem e semelhança, Adão deveria seguir o caminho do seu pai. Mas sendo possível uma outra opção, tentado pela serpente, Adão e Eva pecaram contra Deus e abandonaram os ensinos do seu Pai Celeste. Mas, naquele mesmo abandono, naquele mesmo castigo lá no Éden, quando Deus expulsa o casal do jardim do paraíso, ele faz uma promessa de que no futuro um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e venceria. Lá Deus manifestava esperança. A dele, uma esperança certa, porque Deus está acima do tempo e conhece o presente, o passado e o futuro. Mas no nosso caso, dos pais cujos filhos escolheram os maus caminhos, há de se haver também no coração desses pais esperança. Esperança do regresso desses filhos para os braços de Deus e também para a comunhão com os seus pais. Havia um homem que havia ensinado para os seus filhos a verdade da palavra de Deus e vivia ilibadamente a sua vida cristã. Mas estes filhos, por influência da escola pública, por influência dos amigos e do bairro periférico onde moravam, onde havia muitos baderneiros, os filhos se perderam. E esse pai, com muita tristeza no coração, orava a Deus, e depois, tirando a tristeza da alma, ele mantinha no coração a esperança, dizendo: os meus filhos vão voltar para os pés de Jesus. E todos os dias ele agradecia a Deus pelo regresso dos filhos aos pés do Senhor. E não perdia uma única oportunidade de, quando estava com estes filhos, de falar para eles da grande bênção que era voltar para o centro da vontade de Deus. Um dos filhos, em um determinado momento da vida, reencontrou-se com Jesus e voltou os seus olhos para Cristo. A alegria do pai foi muito grande. E o outro filho, acidentado no hospital, nos últimos momentos de vida, com a visita do seu pai, disse ao pai: meu pai, eu escolhi o caminho errado, aqui eu estou colhendo o resultado disto. Eu queria que o Senhor me perdoasse e que o Senhor orasse a Deus por mim. O pai, então, com lágrimas nos olhos, orou pelo seu filho e viu o seu filho render-se ao Senhor antes de dar o seu último suspiro. E aquele pai disse: a minha esperança não foi em vão. Não foi vã a esperança. E não é vã a esperança de quem confia no Senhor para trazer de volta para os caminhos de Deus os seus filhos queridos. Lembrava-me de uma querida irmã que ora pelo seu filho e pela sua filha diuturnamente, dizendo: talvez lá na frente eu tenha deixado de dar aos meus filhos os cuidados espirituais que eu deveria ter dado, e hoje eles não têm mais relação nenhuma com Deus. Eu sei, prezada irmã, a senhora não é a única. Há muitos que não deram para os seus filhos a atenção espiritual de que tanto precisavam. Mas a todos os telespectadores que têm filhos perdidos, filhos nas drogas, filhos no mundo, filhos no pecado, filhos na imoralidade, filhos no amaziamento, ouçam-me. Deus pode considerar muito preciosa a lágrima de esperança do coração de um pai. Espere no Senhor, ore ao Senhor e tenha a expectativa doce de estar no caminho como o pai do filho pródigo, esperando a volta do filho. Esse filho pródigo, contado por Jesus, estava voltando para casa. E provavelmente, se o pai não estivesse esperando, estaria lá no meio da lavoura, estaria lá com seus empregados ou estaria dentro de casa.
Mas diz a Bíblia que o filho ainda estava longe e o pai o identificou. E por que o fez? Porque esperava confiantemente pelo seu regresso e pelo seu retorno. Pai que me ouve, tenha esperança no seu filho, tenha esperança de recuperá-lo, tenha esperança de vê-lo novamente um homem de bem, uma mulher de bem, tenha esperança da restauração dos seus filhos. Deus há de compensar este desejo do seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, enche de esperança os pais que me assistem neste momento, para saberem que a graça do Senhor não deixará os seus filhos, que a graça do Senhor não permitirá que eles vivam no pecado e continuem no pecado, porque nenhum de nós, Senhor, gerou filhos para o inferno, nós geramos filhos para os céus. Por isso, toca no coração de cada pai para que sinta no fundo da sua alma uma grande esperança e, movidos pela esperança, possam viver os seus dias aguardando o grande e maravilhoso dia em que seus filhos voltarão para os caminhos de Deus. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um dos vídeos do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e apresentei uma série de mensagens sobre o pai cristão. Veja a playlist chamada O Pai Cristão e assista às demais mensagens. Considere ser um dos mantenedores de nosso canal. Aqui está o número do meu Pix, através do qual você poderá fazer a sua contribuição. Preste atenção nas outras sugestões oferecidas pelo canal e muito obrigado e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!